Estamos começando mais um programa aqui diretamente do maravilhoso restaurante Belle Époque, no Vieira Alves, conversando hoje com a nutricionista Estela Bueno sobre como se alimentar com orçamento reduzido. Vamos conferir? Estela, muito obrigada pela sua presença. Então, o nosso telespectador, ele quer saber como se alimentar bem com um orçamento reduzido. A gente sabe que todo mundo teve que adaptar o orçamento familiar, né? Aumentos como energia elétrica, combustível, material escolar, mensalidade de escola, fizeram com que as pessoas tentassem cortar todas as gorduras. Só que ao cortar, entre aspas, as gorduras, nem sempre se escolhe o alimento mais nutritivo. Mais adequado, perfeito. E aí, como que a gente pode balancear a nossa dieta economizando na conta do mês? As pessoas tendem muito a substituir a proteína, que é muito cara, por carboidratos. Nós sabemos que o carboidrato só se transforma em gordura, né? O que você pode, como nutricionista, dar de sugestão para que a gente consiga alimentar bem a nossa família? Perfeito. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, tá? E, bom, um ponto fundamental para que as pessoas consigam ajustar esse orçamento e manter uma alimentação saudável é pensar que nem sempre aquele alimento com o rótulo light, diet, fit é o mais indicado. Olha. Por mais que tentem, né, vender isso, a indústria faz todo aquele marketing em cima desses alimentos, isso torna um produto, muitas vezes, o triplo, né, do valor de um produto convencional, só que ele não traz o triplo de vantagens em relação ao produto convencional. Por quê? Para você ter um produto light, diet ou fit, eles acabam adequando esse alimento e aumentando o valor de sódio, muitas vezes o valor de açúcar, de gorduras naquele ingrediente, deixando de ser assim algo vantajoso para a alimentação. Outro ponto importante, você citou a questão da proteína, né? Temos uma proteína à nossa disposição que é o ovo, que é uma proteína muitas vezes mais em conta. Ele é um alimento altamente nutritivo que fornece, além de proteína, gorduras boas também, fundamental para o desenvolvimento humano. E aí uma dica que eu sempre passo para os meus pacientes é não só buscar promoções, né, que isso é importante, mas você pode procurar uma granja, fazer um contato diretamente com o produtor. É uma alternativa interessante, porque você consegue ter um valor mais acessível, né? Negociar diretamente com ele para fazer entregas mensais na sua casa. Inclusive, eu faço isso e vale a pena porque é um produto então, depois fresco. Dá uma dica aqui pra gente de como fazer isso, né? Perfeito. E sobre as proteínas vegetais, Estela? Tá, olha, para você incluir isso no seu cardápio e economizar, o segredo é buscar sempre feiras locais, tá? Porque muitas vezes quando vamos a um supermercado, né, grandes redes, eles trazem um valor não tão bom e muitas vezes a qualidade também não é legal. Então, direto com feirantes, você consegue, principalmente se for ao final da feira, você consegue negociar um valor com o vendedor, você consegue ter à sua disposição alimentos com muita qualidade, frescos, né? Isso é muito importante. E aí você tem uma alta disponibilidade de vitaminas, minerais, tudo que é importante para o desenvolvimento e pensando também em saúde e longevidade. Bom, eu vou dar aqui o exemplo de Cuba, né? Cuba, como é proibido que o cidadão se alimente da carne produzida na ilha, dos frutos do mar, né? Às vezes a opção ou é a própria criação, o que é impossível em Manaus, porque a maioria das pessoas não tem quintal, mas eles substituem muito pela proteína vegetal. Feijão, lentilhas
E no caso, na crise maior, eles estão dando uma proteína chamada xícharo. Você já ouviu falar do xícharo? Eu já ouvi falar. Uhum. A gente ainda não chegou e não está nessa fase de precisar essas substituições. Né? Mas eu queria saber, na proteína vegetal, quais são aquelas que são mais nutritivas para a alimentação? Perfeito. Olha, quando nós fazemos um comparativo com a proteína animal, nós temos que pensar que para você ter todos aqueles aminoácidos presentes na proteína animal, você teria que mesclar vários tipos de proteínas vegetais. Então não dá pra gente usar somente por exemplo, o feijão. Certo. É interessante você combinar com lentilha, como você citou, o grão de bico, a quinoa, para que então você tenha esse aporte de proteínas comparando com uma proteína animal, por exemplo, um frango, um peixe, ovos, né? Tô indo no mercado com você. O que eu colocaria no meu carrinho para diminuir a conta? Eu diminuiria carne vermelha e eu incluiria o quê? Frango. Tá. Ovos. E ainda assim, aquelas pessoas que, ao invés de conseguir fazer um frango inteiro, elas vão usar pedaços para fazer uma canja, um risoto. O que mais elas colocariam no carrinho para complementar? Maravilha. Primeiro, eu quero começar que antes de nós irmos a esse supermercado, eu falaria, Trícia, faça uma lista de compras. Porque se vamos muito no aleatório, é muito fácil você desfocar daquilo que realmente você precisa para fazer essa canja, por exemplo. Você vai buscar aquela prateleira que tem muitos doces, muitas massas, por exemplo, que não seria o adequado para aquele momento, né? Então, ter sempre tudo muito programado, fazer uma lista para você saber exatamente aquilo que você precisa comprar e focar naquilo. Então, chegamos no supermercado com a nossa lista de compras, aí nós vamos buscar, então, o frango, filé, sassami muitas vezes é mais em conta, mas algo que as pessoas têm deixado de consumir e que é muito rico em vários nutrientes são as vísceras, né? Então, tanto fígado, coração, isso tem no mercado com um valor bem mais em conta e é um alimento tão rico, tão cheio de vitaminas, minerais e proteínas também, e as pessoas acabam esquecendo de... Como também a carne com osso, né? O ossobuco. Exato. E determinados cortes que são super valorizados fora do Brasil, e aqui mas não. Que aqui a gente precisa redescobrir, né? Exatamente, quando você aposta nesses cortes, né, e pega essas carnes com osso, vísceras, isso normalmente tem um valor mais acessível, mas ele não perde em nada em relação à qualidade nutricional, à quantidade de minerais, vitaminas e proteínas que aquele alimento te fornece. Estela, eu vou te pedir um minutinho de comercial e a gente já volta com o tema como alimentar com um orçamento reduzido. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltamos agora aqui do Belle Époque, esse restaurante maravilhoso localizado no Vieralves, conversando com a nutricionista Estela Bueno sobre maneiras de se alimentar bem com um orçamento reduzido.
Estela, a gente estava conversando aqui a respeito de maneiras alternativas de baixar a conta da compra do mês, né? A gente estava conversando sobre cortes de carne que são tão nutritivos quanto aqueles mais caros, sobre a substituição da carne vermelha pela carne branca. Já falamos um pouco sobre as proteínas vegetais também. A gente poderia aumentar as proteínas vegetais e reduzir o consumo da carne sem retirar a carne de uma maneira geral, é isso? Olha, é importante você fazer um consumo, né, tanto da proteína vegetal quanto da animal, mas dá sim para adequar isso, ter uma alimentação equilibrada com um bom consumo de proteínas vegetais e reduzindo essas proteínas animais, incluindo mais o frango, incluindo mais o ovo, inclusive peixes regionais, que são deliciosos aqui e que muitas vezes têm um preço bem em conta, né? Se você souber procurar um produtor também regional, é bem bacana. Mas tem um ponto que nós não conversamos aqui e eu gostaria de falar, que é sobre o aproveitamento total do alimento. Porque eu vejo também que há um grande desperdício, mas não de forma proposital, mas por não conhecerem. Por exemplo, quando nós pensamos em talos de alimentos, em cascas de alimentos... E eu vou te interromper um pouquinho com relação a talos e cascas, e vamos voltar um pouquinho na carne, que eu quero te perguntar aqui, claro. Porque a gente tem vários telespectadores alucinados por carne de porco. Me conta um pouco sobre a carne de porco. A carne de porco é tão nutritiva quanto as outras? Ela é realmente uma carne menos saudável ou isso é uma lenda judaico-cristã? Isso é uma lenda, tá? Eu também sou apaixonada pela carne de porco. O que é preciso avaliar? Nós temos que levar em conta o preparo desse alimento, né? Não dá para você fazer uma carne de porco, uma costelinha frita, com aquele monte de óleo, cheio de gorduras, porque aí você deixou de ter um alimento saudável à sua mesa. Então, é importante se atentar ao preparo deste alimento, né? Se for uma carne assada, ela não perde em nada para outras. Só tem que avaliar o corte, se não está com muita gordura, e aí remover aquela parte gordurosa, né? Para não remover a parte gordurosa, eu acho que de qualquer alimento, né? Exato. Da carne vermelha, a gente tem fácil, né? Do frango seria a pele, não é isso? Exatamente. E da carne de porco também a gente tem uma fácil visualização, não? Exato. Removendo isso, você tem um alimento de altíssima qualidade, com valor acessível, pensando sempre nesse preparo que é importante, né? Na utilização dos temperos também. Quando você pensa em aumentar a qualidade nutricional, você tem que pensar em não utilizar aqueles temperos muito condimentados, prontos, priorizar um cheiro verde, algo mais assim, direto da horta. Isso você aumentou a qualidade, diminuiu o sódio daquele alimento e trouxe mais riqueza para o seu prato. Sem contar que hoje a gente tem disponível nos grandes mercados aquelas pequenas hortas de apartamento, né? Exato, isso é muito interessante. Se você tiver um espacinho na sua casa, que você... Até a própria janela da cozinha. A janela, você pode preparar aquela mini horta. E você já tem lá salsinha, cebolinha, tomatinhos, enfim, vários alimentos, temperinhos para enriquecer o seu prato. E eles não vão trazer só sabor, eles também são alimentos ricos em vários componentes importantes para a nossa saúde. Você poderia me dizer um desses temperinhos que tem... Dá uma ideia de um deles que tem muitos nutrientes que as pessoas ignoram. Olha, tá aí. Tem a salsinha, o coentro... E tem um que ele age também como um tempero, mas é a cúrcuma, né? Aquele amarelinho. E tem o gengibre, que muitas vezes ele é deixado de lado pelo sabor, né? Mais característico. Mas ele é um termogênico natural. Então eu indico para chás, tanto para temperos como também preparos de sucos. É um alimento, todos esses são alimentos extremamente ricos e auxiliam, inclusive, no emagrecimento. A salsinha é uma grande fonte de vitamina C, é isso? Olha, a Trícia tá bem informada. Eu tenho uma nutricionista maravilhosa, gente. Exatamente, a salsinha é riquíssima
E ela também é outra que dá para incluir em sucos, né? Fazer aquele suco verde bem caprichado. E aí você trouxe muita vitamina C para o seu suco. Perfeito. Falando em suco verde, a couve, né? É um excelente, tem um custo-benefício muito bom e é excelente para o suco verde, né? Para a gente fabricar o nosso suco verde. O que você acha com relação à couve? Certo, olha, é isso que eu estava falando dos talos, né? Ela é um dos alimentos que você pode aproveitar em sua totalidade. Então dá para fazer suco, ela é rica em proteína vegetal também, além de ter várias vitaminas. Quando você pensa num suco verde, você coloca outras folhas como rúcula, que às vezes também é deixada lá de lado, se esquece, pode colocar um pepino, fazer com maçã, coloca um gengibre, limão. Tem um suco de qualidade e aí você aproveita o talinho dela e de outros alimentos para colocar no meio da comida, no meio do arroz. Fazer também, aproveitando mais desses alimentos, como eu ia dizer, das cascas, né? Dá para fazer suco também com as cascas. Principalmente do abacaxi, né? Do abacaxi, mas chás também são muito bem-vindos com essas cascas. Então, quando pensamos em alimentar uma família, a gente tem que priorizar isso, evitar o desperdício e pensar em aproveitar a totalidade dos alimentos. Porque eu vejo alguns alimentos que a maior parte acaba indo para o lixo, né? Que é o caso que não é regional, da couve-flor, do brócolis, mas há um grande desperdício, né? Quando você pesa ali, você pesa com as folhas, com tudo. Exato. E muitos não se atentam a isso e acabam jogando fora e aí é o dinheiro se perdendo. Estela, dos alimentos regionais, qual deles você incluiria na dieta? Olha, eu amo vários, tá? Então, eu vou citar um que eu sou apaixonada, que é o açaí. O açaí. O açaí não é muito calórico? É calórico no preparo que normalmente é feito com açúcar ou xarope, né? Ou até aquela tapioca, aquela farinha de tapioca, vai deixando o alimento calórico. Mas se você souber fazer ele de uma forma mais leve, sem adicionar esses outros temperos, você tem um produto antioxidante, rico em gorduras boas, uma excelente fonte, por exemplo, que poderia ser utilizado num pré-treino até. Então é um alimento muito rico e com um sabor característico maravilhoso. Além do açaí, eu também gosto muito do abacaxi regional, que parece que foi colocado açúcar. Abacaxi de Novo Remanso. É incrível. Eu, como sou do Paraná, nunca tinha comido um abacaxi tão docinho igual eu encontrei aqui. Então eu fiquei apaixonada. Nem o abacaxi, nem o mamão, né? Nem o mamão, exatamente. Então tem diversos produtos regionais que eu recomendo, inclusive. Mas, Estela, você falou na farinha. A farinha é um problema muito sério para um amazonense. O amazonense pode ficar sem qualquer coisa na vida, mas o amazonense não consegue ficar sem farinha. No próximo bloco, eu quero que você me conte um pouco mitos e verdades a respeito da nossa farinha, que o amazonense não vive sem. Voltamos já. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta, está sempre seguro. Estamos de volta aqui do Belle Époque, esse restaurante maravilhoso no Vieira Alves, com a nutricionista Estela Bueno. Nós deixamos no ar a seguinte pergunta:
O amazonense não vive sem farinha. Quais são as verdades e os mitos a respeito da nossa farinha tão querida e tão amada, Estela? Olha, a farinha eu vejo que é um ponto muito comum mesmo. Sempre que eu estou no consultório, eu questiono sobre a rotina de alimentação dos meus pacientes, né? Um hábito é o consumo da farinha, que muitas vezes acontece em diversas refeições. E é aí que está o problema, tá? Então, quando você consome esse alimento eventualmente, por exemplo, com uma caldeirada, que combina muito, tudo bem. Agora, se isso faz parte de várias refeições no seu dia, isso se torna um problema. Por quê? A farinha é muito calórica, uma fonte direta de carboidrato e também de gorduras, dependendo do preparo. Né? Quando ela é feita com farofa, com muita manteiga, como o amazonense gosta. Exatamente. Então, aí você deixou de ter um alimento nutritivo e passa a ter um alimento extremamente calórico, que normalmente você coloca no seu prato já com uma refeição mais elaborada. Então, aquilo agrega muita caloria para o seu dia. E caloria extra vai acarretar no ganho de peso, no ganho de gordura. Então, deixa de ser um alimento que eu indico para consumir diariamente. E a farinha, ela tem alguma... Ela é fonte de nutrientes ou ela só é gordura? Não, ela tem sim seus nutrientes, né? E principalmente os carboidratos, tá? Tem algumas vitaminas, mas foi o que eu disse. Dependendo desse preparo, esse nutriente não vale a pena ser buscado pela farinha. Determinadas pessoas dizem que ao acrescentar ovos na farinha, fazer aquela farofa de ovos, que é o alimento mais comum do estudante, daquela pessoa que chega em casa muito tarde da noite, é a tradicional farofa de ovos. Muita gente diz que ao acrescentar ovos, você faz com que ela fique mais nutritiva e menos calórica. Isso é verdade ou mito? Isso é verdade, tá? Então, por ser uma refeição muito prática, né, como você disse, os estudantes acabam aderindo e incluindo na rotina. Se você colocou ovo, você agregou proteína, gordura boa, então já melhorou, já deixou de ser uma refeição só calórica e com muito carboidrato. Então melhora sim, mas ainda assim temos outras opções que seriam mais vantajosas. Por exemplo, só fazer um omelete com legumes, mas não colocando tanta farinha. Tá, mas vamos falar aqui com um jovem. O jovem que não tem tempo, que não tem a mamãezinha para preparar, miojo ou farofa de ovo? Com certeza farofa de ovo, tá? Quanto menos industrializados, o miojo, que é um alimento muito rico em sódio, né? Que é aquele tempero utilizado nele. Então deixa de ser algo interessante. Prefiro a farinha com ovos. Falando em sódio e condimento, o amazonense também tem um hábito de comer a farinha não só com ovo, mas o amazonense tem um hábito de comer com carne em conserva. Eu já sei que você vai entrar em choque. Conta pra mim, pros nossos telespectadores de mais idade, o que a farinha com carne em conserva faz? Olha, pense que você está agregando não só muitos condimentos, né, como você mesma citou, muitas gorduras e faz disso uma refeição extremamente perigosa, tá? Porque você pode alterar aqueles seus exames de sangue, colesterol, né? Principalmente a hipertensão, a pressão arterial, a pressão, né? Exatamente, por ter muito sódio. Então, muito cuidado com essas refeições extremamente condimentadas, porque tendem a alterar todos os exames. O alimento na geladeira perde os nutrientes? Não, pelo contrário, né? Se você refrigera ele, seja na geladeira mesmo ou até congelando, você mantém a qualidade e aumenta a vida útil desse alimento. Por isso eu vejo que é algo interessante você manter ele lá. Então, você diria, Estela, que ao invés de você comer um lanche fora, o ideal seria preparar várias refeições de uma vez só e congelar?
Total. Eu vejo isso como algo que você pode incorporar. Gás, exatamente. Você evita sobras, né? Você evita o desperdício, que foi algo que comentamos. Você aumenta a qualidade na sua alimentação. Então, uma dica é: vá à feira, programe o dia da feira e o dia de cozinhar no dia seguinte, digamos assim, prepara-se todas as refeições da semana e evita-se comer alimentos que não sejam preparados em casa e tudo mais? Exato. Quando você tem esse preparo, esse cuidado de fazer as suas próprias refeições, você consegue manter a qualidade dos alimentos. Congelar não vai impactar no benefício desse alimento, pelo contrário, você mantém a vida útil dele e ainda economiza, vai fazer bem para você e bem para o seu bolso. Estela, para a gente completar aqui a nossa entrevista, que nós estamos amando, eu queria que você voltasse a imaginar aquela cena de nós duas no mercado. Nós já sabemos o que a gente colocaria. Agora, Estela, o que você me diria? Não coloque de jeito algum. Olha aí, pergunta importante, viu? O que eu não colocaria de jeito nenhum? Sorvete. Gordura hidrogenada adoçada. Exatamente. Excesso de açúcar não vai te fazer bem de forma alguma. Bebidas alcoólicas também não vão agregar em nada para a sua saúde. E esses carnes, né, muito condimentadas, como salame, salsicha, linguiça, enfim, esse tipo de preparo não é interessante. Estela, eu queria te agradecer demais por todas essas dicas de como usar a inteligência para se alimentar melhor com um orçamento reduzido. Ai, obrigada, foi um prazer estar aqui, espero voltar mais vezes. Muito obrigada. Terminando mais um programa hoje, contando com a sua audiência. Você pode entrar em contato com a gente também através das nossas redes sociais, sugerindo temas, o que você gostaria de ver no nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até a semana que vem.